Ciência no Elevador, com Dona Claudine. Ai, meu Deus! Que isso? Quem tá me ligando? Alô? Alô? Alô, bom dia. Eu gostaria de falar com a dona Elisa. Ela está? Bom dia. Ai, Dona Claudine, eu não acredito que a senhora... que a senhora tá me ligando essa hora? Que horas são, Dona Claudine? Bom dia, flor do dia. Como vai? Já fiz faxina, já fiz café, tomei café, tomei banho, já passei pano. Bom dia, são 6:30. Meu Deus do céu, 6:30 da manhã. Ô, Dona Claudine, é um prazer enorme falar... Acordei às 4. Sei, é um prazer enorme falar com a senhora, mas essa hora é duro, hein? É duro. Por que a senhora acordou tão cedo? Você é jovem. Se você tivesse a minha idade, você ia dormir às 1 da manhã, às 3:30, você já está no pique louco. A senhora precisa dormir. E não é que a senhora precisa dormir porque a senhora é velha, não. A senhora precisa dormir para manter o seu sistema imunológico funcionando, Dona Claudine. Nada, deixar os outros dormir. Eu tomo Yakult, tá ótimo. Os lactobacilos vivos. Ontem à noite, a última coisa que eu fiz antes de dormir foi cuidar aqui de 3 pesquisas que o pessoal da Unifesp está preparando. Né? Eles já trabalhando, publicaram. né? Trabalhando. Então, eu vou contar para a senhora, para ver se eu convenço a senhora a me deixar dormir mais 15 minutinhos. Fala aí o que você está trabalhando. Eu preciso fazer alguma coisa, eu estou animada. Esse grupo de cientistas da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, eles vêm trabalhando com uma dupla que não é dinâmica. Aliás, muito pelo contrário, é uma dupla não dinâmica. É uma dupla que dorme. Isso, ou que deveria dormir. Eles estão estudando como é que a privação de sono afeta o sistema imunológico das pessoas. Ou seja, eles estão tentando entender como é que não dormir pode deixar as defesas do organismo menos eficientes. E eles já conseguiram provar no caso de 3 doenças. Asma, asma mais alérgica, com malária... Não tenho. E contra tumores, na imunoterapia contra tumores. Quer dizer... Não tenho, graças a Deus, não tenho. Está liberada. Eles não trabalharam com seres humanos dessa vez, eles trabalharam com camundongos. E eles produziram nos camundongos uma espécie de uma insônia, sabe? Eles não deixavam os ratinhos dormirem. Meu Deus do céu, coitado desses ratos, o dia inteiro vendo televisão, chega à noite, quer dormir, tem que ver mais televisão. Então, eles acordavam os ratinhos bem na hora daquele movimento rápido dos olhos, né? Que a gente chama de REM, ou REM, né? Movimento rápido dos olhos em inglês. E aí, eles sempre se soube que não dormir bem afeta o organismo. Isso todo mundo sabe. Mas o que essa pesquisa estava tentando mostrar era a relação direta entre como é que o corpo reage à asma alérgica, como é que o corpo reage a câncer, né, a tumores, e como é que o corpo reage à malária. E como é que ele reage a essas 3 condições, essas 3 doenças, estando privado de sono. O coordenador aí desse estudo se chama Alexandre Keller, da Unifesp. Ele trabalhou ao lado da pesquisadora Daniela Santoro Rosa. A senhora está bocejando, Dona Claudine, fica com sono, tá vendo? Fico falando de mais café. E eles trabalharam em parceria com a professora Mônica Levi Andersen, que é do Departamento de Psicobiologia da Universidade, né, da Unifesp também. E os dois, o Alexandre e a Daniela, eles são professores do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia lá da Unifesp. Existe um tipo de linfócito que faz parte daquelas células de defesa, né? Eles são chamados de, atenção, a senhora vai adorar... Vampiro! Não. Natural... Tá acordando à noite, é vampiro. Vampiro. É tipo isso, quer ver? Natural Killer T Cells. Ou, uma tradução livre... Já entendi o killer. Isso aí. Células T assassinas naturais. Certo? Jesus. Essas células T, elas influenciam um monte daquelas respostas imunológicas, né? Incluindo uma que se chama imunovigilância. Imunovigilância, para a gente traduzir aí em miúdos, é a primeira reação, a primeira etapa de defesa que o corpo da gente reconhece o agressor e prepara a reação.
tá? Vai E aí, telefonar lá. Olha, tá vindo um agressor. A senhora deixa entrar? O isso, porteiro exatamente. aqui vive dormindo, viu, Eliso? Vive dormindo. Eu E aí sei o que eu ligo Covid para ele entra. também. Muito bem. Então, a primeira doença que eles estudaram foi um tumor, certo? Os cientistas inventaram ali uma espécie de uma metástase pulmonar, trabalharam com ratinhos, né, com as cobaias, e verificaram como um tratamento específico, que é muito usado, inclusive, em seres humanos, se desenvolve, né, como é que ele anda, em situação de privação de sono e não privação de sono. O que eles descobriram? Nos animais, a privação de sono dá alguns efeitos ruins, mas no ser humano dá muito pior, dá uma situação muito pior. Fica sem dormir para você ver. O meu marido ronca, que é o diabo. Eu não consigo ter um sono reparador. E aí o que acontece? Dá divórcio no ser humano. A eficiência dessa abordagem, dessa pesquisa que eles fizeram, tem se mostrado excelente em camundongos, mas está abaixo do esperado em seres humanos e não se sabe os motivos. Um dos pontos de investigação é justamente o efeito do estresse, né? O fato de não dormir. Né? No caso, aí, os pesquisadores avaliaram de uma forma inédita o impacto da falta de sono, que é o estresse, nessa eficácia desse tratamento para o câncer. Certo? Muito bem. Os resultados dessa pesquisa, a senhora que gosta de ler revista científica, foram publicados num periódico chamado Brain, Behavior and Immunity, que, em tradução aí livre, é Cérebro, Comportamento e Imunidade. Desculpa, dona Claudinha. Peraí, não vai desligar. Daqui a pouco Não, você volta calma, pro me deu travesseiro da sono. NASA. E a senhora come coisa pesada à noite, hein, dona Claudinha? Imagina o que? Pernil? Não é pesado. Pernil com maionese é pesado? Não, Tem até abacaxi mas... no pernil. Segundo o tratamento aqui, ó, segunda pesquisa que esses pesquisadores desenvolveram, eles estavam tentando entender a privação de sono no caso de malária, né? Malária é aquela doença tropical, chata pra caramba, que é transmitida pelo Plasmodium, né? Pelo protozoário Plasmodium, e é transmitido por mosquito, né? E tem muito aqui nas regiões tropicais do planeta. O professor Keller coloca assim: nós mostramos que haverá uma diminuição da eficácia da resposta de anticorpo se o distúrbio do sono ocorrer a partir de um determinado ponto do processo de desenvolvimento da resposta natural contra o patógeno, né? Contra o Plasmodium. O bicho. Dona Claudinha, o bicho. A senhora acha que se a pessoa, o ratinho aqui no caso, né, ficar privado de sono antes, durante a infecção ou depois da infecção é mais perigoso? O que a senhora acha? Eu acho que antes, porque aí não tem portaria. E aí o bicho entra. Errou. Errou! Errou. Errei. Eu vou falar de novo. Tem que dormir durante a doença. É durante a doença, mas não é no dia da infecção, não. São 3 dias após a infecção. Então, veja, antes tem insônia, não tem problema. Logo que você foi infectado, também não. Mas 3 dias depois, no caso aqui dos camundongos, dá ruim. Piora muito a infecção. Sabe o que aconteceu com os camundongos? Passaram dessa para Mentira, porque não dormiram. Viu? Então é bom a gente pensar nisso, porque o corpo dá um jeito da gente ficar mochiba e deitar e dormir, né? Esse artigo, dona Claudine, foi publicado já também, ele tem um nome compridão, assim, em inglês, mas ele foi publicado naquela revista chamada iScience, tá? Não tem problema, se você bater lá Alexandre Keller e iScience, já vai aparecer esse artigo aí, que ele já foi publicado. Ah, não, eu já adicionei ele no Instagram, já. Já mandei mensagem, tô mandando aqueles GIF de bom dia, já. E a última doença, dona Claudine, asma. Asma é uma coisa importante, essa é né? complicado, Eles escolheram uma doença que seja autoimune, sabe? Produzida pelo próprio corpo e que seja crônica. Porque a malária e o câncer é agudo, né? Ele, pum, aparece ali. E a malária é uma infecção vinda por um bichinho de fora, né? A asma é produzido pelo próprio organismo da pessoa, né? Às vezes desencadeado por fatores externos, mas é produzido pelo próprio organismo. Então, sim, eles queriam mesmo uma doença pré-existente, certo? Escolheram a asma alérgica, que pode aparecer desde aqueles episódios bem esporádicos até aquelas pessoas que têm asma grave. E sabe o que acontece com os camundongos que têm asma? É uma asma simulada, né? Que eles produzem ali. Sabe o que acontece com os camundongos com asma alérgica, que são privados de sono, dona Claudine? para de fumar.
A asma que era leve passa a ser uma asma grave. Eles ainda não testaram tudo isso com seres humanos, mas se a gente fizer aí uma relação, é como se um ser humano que ia ter uma asminha leve, se ele tem uma privação de sono constante, ele pode desenvolver uma asma grave. Não é doido isso? É doido, mas é normal. A gente acha que é uma bobagem e não é. Só que com o dia a dia moderno do mundo de hoje, atualmente, né, cotidianamente, dia a dia, a gente fica mesmo privado. Então, assim, aqui está tendo obra na minha rua, o interfone está com problema, já falei para o porteiro, toca do nada. Às vezes vizinho liga para a gente de manhã cedo, sem motivo. Muito bom. Esse último artigo, que é sobre a asma, também já está publicado, foi publicado no The Journal of Allergy and Clinical Immunology, vou traduzir aqui, Jornal de Alergia e Imunologia Clínica, todos eles no nome do professor Alexandre Keller, da professora Daniela Santoro Rosa e da professora Mônica Levi Andersen, que a gente já falou dela aqui algumas vezes, todos eles devidamente publicados e que levam a gente a pensar na importância de dormir bem. Então, se a senhora entendeu o recado, vou afofar o meu travesseiro. Vou desligar, mas antes vou pedir para você dar uma pesquisada sobre alguma pesquisa de algum pesquisador. Tem gente que não para de dormir, que vai dormir às 5 da tarde, mantém o sono direto, só levanta para comer e volta para dormir. Acho que a casa é hotel. Você vê essa pesquisa para mim? Vejo, pessoas que acham que a casa é hotel. Tá bom, dona Claudine, vou dormir um pouquinho mais. Boa noite. Boa noite, Eliso. Boa noite, querida. Ciência no Elevador é apresentado por Carol Góes e Elisa Marconi e realizado por Ciência na Rua.